Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, sou professor aqui do Energia Concursos. Tá? No encontro de hoje a gente vai fazer uma revisão aí, um aulão, tá? Da parte da legislação especial, tá? Para o concurso da Polícia Federal Rodoviária. Tá? Eu separei algumas leis que eu acho relevantes, né? Óbvio que a gente não vai ter como aprofundar todas as leis, a gente não vai ter como ver todas as leis também, né? Que a gente tem um aulão aí, né, de aproximadamente 50 minutos ou 1 hora, né, um pouquinho mais. Tá? Então eu separei algumas leis que eu acho relevantes. Né? Primeiro eu vou iniciar com o Estatuto do Desarmamento, né? A Lei 10.826 de 2003, que eu acho ela bem relevante aí, porque se falou muito, né, na alteração, uma promessa de campanha, né, do nosso atual presidente, né, que seria a alteração do Estatuto do Desarmamento. Tá? Então vamos deixar claro isso aí, né? Então deve vir aparecer na prova sobre o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi criado em 2003, tá? Foi feita uma consulta à população, tá? Um referendo ou um plebiscito. Foi feito um referendo, porque a norma legal estava pronta, tá? O Estatuto do Desarmamento estava pronto. Foi feita apenas uma pergunta à população, que seria se a população era contra ou a favor o comércio de arma de fogo em território nacional, tá? Ou seja, foi perguntado para as pessoas que se deveria ou não ser proibido a comercialização de arma de fogo. Deu não com 66%. Tá? Muita gente acha que se questionou a possibilidade das pessoas andarem armadas, tá? Até fala-se na mídia, o Estatuto de Desarmamento tirou a arma das pessoas. Pessoal, não existia regulamentação, era Deus dará. O Estatuto de Desarmamento veio para regulamentar isso aí. Em nenhum momento se pensou as pessoas andarem armadas na rua. A questão era sobre o comércio. Se desse sim, tá? Um policial nem ia poder ter arma. Ele só poderia usar a arma da corporação. Ele nem poderia comprar uma arma para ele. Tá? E no caso deu não. Tá? O Estatuto de Desarmamento, ele vai regulamentar o cadastro, o acervo, o porte e a apreensão e licença de arma de fogo em todo o território nacional. Tá? O SINARM, ele é instituído no âmbito, tá, da Polícia Federal, tá? Ele é instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Aí tem as atribuições aí do SINARM, tá? O SINARM ele vai regulamentar armas de fogo de apenas de uso permitido. Armas de fogo de uso restrito, né, é outra regulamentação e compete a fiscalização disso aí pelo Exército Brasileiro. Tá? Uma das atribuições pertinentes do SINARM é o cadastro de armas, munições, armeiros, comerciantes. Tá? E essas informações são transmitidas às Secretarias de Segurança Pública de cada estado. Registro. O registro vai ter arma em casa. Tá? O registro vai ter arma em casa. Quero ter uma arma em casa, professor. O que eu faço? Faço o registro. Tá? O registro é para te poder ter uma arma em casa. Na verdade, não é só em casa, tá, pessoal? Tu pode ter arma de fogo em domicílio ou no local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável legal. Muita gente confunde isso. Por quê, professor? Eles confundem pelo seguinte. Se tu tiver uma arma registrada, tu não pode ter ela no teu trabalho, a não ser que esteja o proprietário. Se for o proprietário, pode. Ou em casa. É um dos dois, tá? Não é os dois. Beleza. Faço o pedido do registro no SINARM. Vou lá no SINARM, né, no caso a Polícia Federal, peço para o SINARM o registro da arma de fogo. Tá? Arma de fogo de uso permitido. Restrito vai ser o Exército. Tá? Só vai ser concedido o registro, tá, pelo órgão competente, que é o SINARM. Tu tem que comprovar a efetiva necessidade. Aí que teve o decreto presidencial, tá, que flexibilizou essa necessidade. A lei ela é omissa, ela não fala o que seria essa necessidade, da extrema necessidade. Mas que necessidade é essa? O que significa essa necessidade? Aí sim, a gente vai usar o poder lá do direito administrativo, que é o poder regulamentar, que é o poder conferido ao chefe do executivo para dar interpretação, fiel cumprimento, esclarecer uma norma legal. Então, a lei fala apenas em efetiva necessidade. O presidente da República expediu um decreto para explicar o que é essa extrema necessidade. Né? Basta tu morar num município que tenha mais de 10 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. Pronto, acabou. Extrema necessidade comprovada. Então, ele flexibilizou. Tá? Então, não tem nada de, agora com o atual presidente, as pessoas vão ter arma em casa. Sempre pôde, desde 2003. A grande questão seria essa extrema necessidade, que era muito subjetivo.
Então, geralmente, a Polícia Federal, através do SINARME, negava a arma de fogo porque a pessoa não comprovava necessidade. Agora não, basta tu morar, né, numa cidade preenchendo os requisitos, né, que quase todas as capitais do Brasil preenchem os requisitos e demais centros metropolitanos. Então, a extrema necessidade está comprovada. Não é só isso, é óbvio, né, tu tem que ter tu vai ter que ter a comprovação de idoneidade, né, tu não vai poder ter antecedentes criminais, tá? Ocupação lícita, tu tem que ter uma atividade funcional e residência certa. Capacidade técnica através de um curso, tá? No curso não, uma prova, que não pode custar mais de R$80 mais o preço da munição. E a capacidade psicológica atestada pelo profissional da área. A autorização foi dada pelo SINARME. Vou lá na Polícia Federal e vou receber, porque é a PF que expede essa autorização. Tá? Eu faço pedido, em 30 dias é deferido ou indeferido. O registro, ele valia por 5 anos. Com esse decreto presidencial, o registro vai valer para 10 anos agora. Alterou, validade não é mais 5, agora a validade é 10. Coisa desse mês, tá, pessoal? Que não é relevante aí para o concurso, né? Porque já tinha um edital, então não vai aparecer aí na tua prova. Tá? O dono da empresa, ele é proprietário de todas as armas, tá? O dono da empresa, ele é dono de todas as armas. Tá? Tudo está no nome dele. Ele vendeu uma arma, ele entrega para a pessoa e informa o SINARME a transferência da propriedade. Tá? Informa o SINARME. Tem validade em todo o território nacional. Tá? Tu pode ter arma de fogo no local de trabalho, se tu for proprietário, ou em casa. Tá? Quem tiver arma irregular pode entregar à Polícia Federal, tá? Sem problema nenhum. Tá? Claro, para te transitar com essa arma de fogo tem que ter autorizado. Pede autorização e depois leva. E ela vai ser destruída em 48 horas pelo Exército Brasileiro. Tá? Porte de arma de fogo. Porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional. Tá? Tu não pode portar arma de fogo. Salvo os integrantes das Forças Armadas. Artigo 142 da Constituição. Oficial da Marinha, do Exército, Aeronáutica. Integrantes do artigo 144 da Constituição. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Todos em serviço e fora. Guardas municipais. Aí aqui tem uma distinção, tá? Vou até anotar alguma coisinha aqui. Guarda municipal eu acho mais relevante, tá, pessoal? Até 50 mil habitantes, a guarda municipal não pode andar armado. De 50 mil a 500 mil habitantes, pode andar armado só em serviço. Em serviço. Só em serviço. Acima de 500 mil, pode andar armado em serviço e fora de serviço. Então, em Santa Catarina, somente Joinville. Entretanto, pode ser andar armado nas capitais, no caso, entra Florianópolis, e regiões metropolitanas, entrando aí São José e Palhoça. Tá? Agente da ABIN e Departamento de Segurança da Presidência da República pode andar armado em serviço e fora de serviço. Tá? Polícia do Senado, tá? Polícia do Congresso Nacional em serviço e fora. O agente prisional é uma inovação. Somente em 2014 que o agente prisional pode andar armado em serviço e fora. Os demais agora é só em serviço, tá? Só em serviço. Guarda portuário, tá? Quem trabalha em empresa de segurança privada, só no momento de trabalho. Clube de tiro, só no momento que vai praticar o tiro. Auditores e técnicos da Receita Federal, auditor fiscal do trabalho e analista tributário. Cuidado com ele, tá? Cuidado com ele. Ele só pode andar armado em serviço. E servidores dos tribunais e do Ministério Público da União, tribunais superiores, Ministério Público da União, né, que fazem a segurança. Porque tanto o Tribunal e o Ministério Público da União vão indicar 50% dos seus servidores para fazer cursos, para efetuar a segurança. Tá? A pessoa que vive da caça, tá? A pessoa que vive da caça, com 25 anos ou mais, terá direito a ter um porte de arma de fogo da categoria de caçador, expedido pela Polícia Federal. Tá? Tiro liso, 1 ou 2 canos, alma lisa e calibre até 16. Residência fixa, né, boa conduta, sem antecedentes, tá? Aí ele pode tirar esse porte da categoria de caçador. Só pode usar arma para ir caçar necessariamente, tá? Não pode usar em outra atividade. Aí tem uma coisa muito interessante, tá? Alguns pontos que eu acho relevantes. Para colecionador, quem dá autorização é o Exército. Tá?
Vamos supor, vem um presidente, vem um primeiro-ministro, vem um rei de outro país, eles vão trazer os segurança deles. Para esse segurança da área armado, quem expede autorização é o ministro da Justiça. É, no caso, o Ministério da Justiça, através do seu ministro, que aí é o Moro. Tá? Vai ser o Sérgio Moro, que ele vai expedir para poder andar armado. E detalhe, as armas de fogo, o Brasil tem controle. O Brasil, toda arma de fogo registrada no território nacional, o Brasil tem controle. Tá? Essas armas que vêm das autoridades estrangeiras, o Brasil não tem controle dela. Ele só autoriza a entrada e pronto. Tá? Então, caçador, PF. Colecionador, Exército. Segurança de autoridade estrangeira, Ministro da Justiça. Tá? Se um proprietário de uma empresa de segurança privada, que é responsável por todas as armas, for extraviado ou perdeu uma arma, ele tem que avisar em 24 horas a autoridade competente, que é a Polícia Federal, sob pena de crime de omissão de cautela. Aí as cobranças de taxa, tá, para te ter o porte e a posse, existem as hipóteses de isenção, que é auditor, forças armadas, policial, agente prisional não paga. Aí eu tenho os crimes, tá? Eu tenho o crime a partir do artigo 12, né, do Estatuto do Desarmamento. Tá? Eu vou ter o posse legal de arma de fogo de uso permitido. Tu está com arma de fogo em casa ou no trabalho se tu for o proprietário. Omissão de cautela. Tu não observa a cautela necessária para que o menor de 18 anos tenha acesso à arma de fogo. Por exemplo, aquele caso que teve lá em Goiânia, em Goiás, que o rapaz pegou o menino, né, a criança, pegou a arma de fogo dos pais e matou o coleguinha na escola. Os pais eram até policiais. Tá? Eles incorrem no artigo 13, tá? Crime de omissão de cautela. O parágrafo único do 13 coloca a situação do dono da empresa de segurança privada que não informa a Polícia Federal em 24 horas. Incorre no mesmo crime. O 14 é porte legal de arma de fogo de uso permitido. Tá? Isso aqui é um problemão no concurso, pelo seguinte. Se tu está com 38 em casa, sem autorização, tu cai no 12. Se tu está com 38 na rua, tu cai no 12. A lei fala que é um crime inafiançável, a não ser que tu tenha um registro. Entretanto, o STF entende que é fiançável, porque somente são crimes inafiançáveis. Os crimes hediondos, os equiparados tráfico, tortura e terrorismo, tá? O racismo e os praticados por grupos armados. Então, ele não aceita, ele não reconhece o crime de porte de arma de fogo de uso permitido como um crime inafiançável. Então, embora esteja na lei, se cair na prova, ele é fiançável, segundo o entendimento do tribunal. Eu tenho disparo de arma de fogo, disparar arma de fogo em via pública ou local, né, que tenha moradia, pessoas morem. Tá claro, se eu der um tiro para matar alguém, eu vou responder só por homicídio, porque absolve o disparo de arma de fogo. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Aqui tem uma peculiaridade muito interessante. Tu tá com uma submetralhadora na rua ou em casa, o crime é o mesmo, tu cai no 16. Esse crime é crime hediondo. Crime hediondo. Portar ou possuir arma de fogo de uso restrito ou proibido. Incorre na mesma pena, ou seja, é o mesmo crime. Cuidado com isso. Risca a numeração de uma arma, raspa a numeração, não importa se a arma é de uso permitido ou restrito. Altera a estrutura da arma de fogo, recicla a bala sem autorização, fabrica munição ou entrega ou vende arma de fogo para criança ou adolescente. Tudo cai no 16, que é hediondo. O 17 é o comércio ilegal de arma de fogo. Tu vende arma de fogo sem ter autorização. Há uma causa de aumento de pena, a pena aumenta a metade se tu for agente público, tá? Policial, e tu usa o cargo para fazer isso, a pena de 4 a 8, aumenta a metade, 6 a 12. E se a arma for de uso restrito, aumenta mais metade, ficando de 8 a 16. O tráfico entra a mesma regra e é no caso trazer arma do Paraguai. É proibido fabricação de similares, né? Eu vou até réplica, não pode réplica, mesmo peso, igualzinho, pode ter a tampa colorida lá e tal, tudo bem. As armas de fogo, elas são vendidas em embalagem lacrada, tá? Com um código de barra. E só pode ter arma de fogo pessoas com 25 anos ou mais, exceto os policiais e agentes, né, de segurança. Toda arma apreendida é destruída em 48 horas. Questões, vamos fazer as questões. No tocante da lei, os crimes hediondos julguem os itens que seguem. Compete à Polícia Federal, por intermédio do Sistema Nacional de Armas,
destruir arma de fogo e munições em que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente, quando não mais interessar a persecução penal. Está errado, né? Porque não compete à Polícia Federal, compete ao Exército. Está errado. Segundo, considere que João, residente em área rural, dependa do emprego da arma de fogo para prover a sua subsistência e alimentar a sua família. Nos termos da lei, João não pode ser concedido o porte de arma de fogo, por expor em perigo a integridade física, uma vez que João pode se alimentar por outros produtos além da caça. Está totalmente errado, porque pode, desde que tenha preenche os requisitos, como idade, idoneidade, etc. Julgue os itens, da PF aí. No Brasil existem dois tipos de autorização de porte de arma de fogo. Uma autorização regional, limitada a território do Estado, Distrito Federal, cuja expedição compete à Polícia Civil, da respectiva unidade da Federação, e outra autorização nacional, cuja expedição compete à Polícia Federal. Totalmente errado. Só é uma que é feita pela Polícia Federal. 4. A autorização do porte de arma de fogo constitui uma forma de delegação de serviço público. Nada a ver. Não é porque foi dado para ti a autorização de arma de fogo que tu tem que prestar um serviço público, tipo segurança pública. Não tem nada a ver. Por ser de policiamento ostensivo, a competência das polícias militares estaduais é vedada aos integrantes da Guarda Municipal o porte de arma durante o serviço. Pode, a partir de 50 mil, pode andar com arma de fogo a guarda em serviço. Acima de 500 mil, região metropolitana e capital, também pode andar fora. À luz da lei dos crimes ambientais, do Estatuto do Desarmamento, julguem os itens que seguem. Se o rebanho bovino de determinada propriedade rural estiver sendo constantemente atacado por uma onça, o dono dessa propriedade, para proteger o rebanho, poderá, independentemente de autorização do poder público, abater o referido animal silvestre. A gente vai estudar depois lá, ele não pode, né, precisa de autorização, né, para abater esse animal silvestre. Isso é lá nos crimes ambientais. Responderá pelo delito de omissão de cautela o proprietário ou diretor da respectiva empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência, policial e de comunicar à Polícia Federal nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato a perda da munição que esteja sob a sua guarda. Perfeito, tem que avisar em 24 horas. Beleza, então vamos agora para a lei de tortura, né? Vamos falar um pouquinho da lei de tortura, a 9.455 de 87, que define o crime de tortura. O crime de tortura não é hediondo, ele é equiparado a hediondo. Tá? O crime de tortura, há uma peculiaridade em relação ao princípio da extraterritorialidade. Tá? Há a possibilidade de uma pessoa que cometeu uma tortura no exterior ser punida no Brasil. Quanto? Suponha que a vítima da tortura for brasileira, viajou para outro país, ela foi torturada nesse país. O autor da tortura não foi punido onde ocorreu a tortura. Posteriormente, ele se encontra em solo nacional. Ele pode ser punido no Brasil. É uma peculiaridade em relação ao crime de tortura. Constitui tortura, constranger alguém com violência ou grave ameaça. Causar sofrimento a uma pessoa para confessar algo ou em razão de discriminação é tortura. Castigo pessoal de quem tem a guarda, o poder da pessoa, é tortura. E fazer um preso sofrer é tortura. Essas condutas que eu relacionei, apenas de 2 a 8. A tortura admite-se a forma omissiva. Quando, professor? Quando a pessoa que tem um dever de evitar não faz. Exemplo, o diretor do presídio, que sabe que os agentes estão torturando os detentos, ele não faz nada, ele incorre no crime de tortura de forma omissiva, pena de 1 a 4. Se resultar em lesão corporal grave, a pena pula para 4 a 10. Se resultar na morte, a tortura, a pena é de 8 a 16. Há uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. Se o funcionário público usar a função pública para efetuar a tortura, também há a causa de aumento de pena de 1/3 a 1/6 se a vítima da tortura for criança, adolescente, gestante, pessoa maior de 60 anos ou com 60 anos, e se tu sequestrar alguém com o intuito de torturá-la. Se tu for condenado pelo crime de tortura, a perda do cargo automática. Olha que legal. Se tu for torturado pelo crime de tortura, a perda do cargo ela é automática. Ou seja, se tu é funcionário público condenado à perda do cargo, condenado pelo crime de tortura, automaticamente perde o cargo. E se eu exerço alguma função?
tu vai ficar interditado de exercer essa função, se tu torturou em razão dela, pelo dobro da condenação. Não cabe fiança, tá? Não cabe graça, anistia. A pena pelo crime, pela condenação do crime de tortura, a pena será cumprida inicialmente em regime fechado e é equiparada a hedionda, é como se fosse, mas não é. Pela lei que define os crimes de tortura, o legislador inclui no ordenamento jurídico brasileiro mais de uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira, qual seja o delito não ter sido praticado no território e a vítima ser brasileira ou encontrar seu agente local sob a jurisdição nacional. Perfeito, perfeito. Tá? 12. No crime de tortura em que a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança é metida ao sofrimento físico ou mental por intermédio da prática do ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal não exigido para o seu aperfeiçoamento especial, fim de exigir a parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime o dolo da prática da conduta descrita no tipo objetivo. Não basta isso aí, está errado. 13. O crime de tortura praticado em qualquer de suas modalidades por agente público no exercício da sua função, absolve necessariamente o delito de abuso de autoridade. Não absolve. A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa, pois sendo o Estado laico, ou seja, não tem religião, este não pode ser imiscuir em assuntos religiosos do cidadão. Está errado. Como forma de punir o ex-membro de uma quadrilha que havia delatado a Polícia Civil, um traficante de drogas espancou o irmão do delator em plena rua, quando ele voltava do trabalho para casa. Nessa situação, o referido traficante praticou o crime de tortura. Não. Tá? Não caracteriza a tortura nesse caso. O policial condenado por induzir, por meio de tortura prática nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática de um crime, perderá automaticamente seu cargo, sendo necessária essa situação o juiz sentenciar que motive a perda do cargo. Está certo. É desnecessário. É desnecessário. Beleza. Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos dar uma olhadinha aí no ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho bem relevante aí tu dar uma olhada no ECA, tá? Eu acho que ele pode vir, o examinador pode vir pedir ele na prova legal. Tá? Então, te aconselho como é que eu posso dizer? Dá uma atençãozinha especial. Tá? Dá uma atençãozinha especial a ele, porque pode aparecer na tua prova alguns pontos que não são usuais. Não é normal cair num concurso de direito penal, na prova de direito penal e legislação. O teu edital pede lá o título 2. Tá? O ECA ele garante assistência material, moral e jurídica da criança e do adolescente. Né? Título 1 não pede na tua prova, mas é só a definição de criança e adolescente. Crianças são as pessoas até 12 anos incompletos e adolescente 12 a 18 anos. Tá? Ele pede lá o título 2 dos direitos fundamentais. Tá? Essa parte não é normal pedir numa prova. Tá? Geralmente, nos editais, pede apenas a parte dos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui ele pediu os direitos fundamentais. Então, pode ser que apareça na tua prova. Tá? É assegurado pelo Estado o atendimento pré e parinetal da gestante e o apoio alimentar pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Tá? É garantido esse atendimento, né, esse amparo, tá, à saúde da gestante, é garantido pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Olha só, os estabelecimentos de saúde, como hospitais, são obrigados a manter, lá no artigo 10 do ECA, os hospitais e estabelecimentos de saúde são obrigados a manter
o registro das atividades por 18 anos, de pessoas que nasceram, identificar o recém-nascido, tá? Com a impressão digital e plantar e a impressão digital da mãe. Proceder todo tipo de exame necessário à criança, tá? Fornecer a declaração de nascido vivo, onde vai contar a coerência e intercoerência do parto e pós-parto, e manter o alojamento da criança junto à mãe. Criança nasceu, vão fazer os exames, tá? O atendimento preferencial pelo médico na fase pré-natal e apoio alimentar. A identificação do neonato, toda a identificação, exames do olhinho e do pezinho será realizado pelo poder público. Nas hipóteses que a mãe se encontrar na unidade prisional, a mãe está presa, ela está na cadeia. Dentro da unidade prisional vai ter um local adequado para fazer o aleitamento materno. Dentro da cadeia vai ter um local adequado para ser realizado o aleitamento materno. E esse direito que a mãe tem de permanecer junto com o filho, tá? Então, ela vai ter, na verdade, é direito da criança ser alimentada por sua mãe. Então, dentro da unidade prisional, né, mesmo a mãe estando presa, ela vai fazer o aleitamento materno. Um local separado, um local adequado, um berçário, para ser feito isso aí durante o período de amamentação, que vai ser ali entre 6 meses e 2 anos. Criança nasceu deficiente. Todo cuidado, todos os exames, toda prótese, medicação, o Estado vai estar aí. Vai proporcionar essa criança. Se a mãe mostrar interesse em colocar a criança, né, o neonato, em adoção, ela vai ser encaminhado para o Juizado da Infância e Juventude. É dever do Sistema Único de Saúde promover programas de assistência médica odontológica à criança e adolescente, a vacinação obrigatória nos casos da criança e a saúde bucal da gestante. Tá? É dever aí, né, do Estado proporcionar isso aí. Direito à liberdade e o respeito à dignidade. O criança e adolescente tem direitos garantidos na Constituição. Quais são os direitos que a criança e adolescente tem? Direito à liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana. Tá? Isso, além dos direitos reconhecidos pela Constituição Federal no artigo 5º. Tem os direitos do artigo 16 do ECA. Quais são os direitos que a criança tem assegurados pelo ECA? Direito de ir e vir em logradouros públicos, salvo as restrições legais. Opinião e expressão. Ele pode opinar, ele pode dar a opinião dele, ele pode se expressar. Crença e culto religioso. A criança pode participar de cultos religiosos, não tem problema nenhum. Brincar, participar de esporte e divertir-se. Um direito que eu não tenho. Ah, meu trabalho está muito puxado, está restringindo meu direito de brincar. Isso não pode, direito que a criança tem. Participar da vida familiar sem discriminação. O pai pode até amar um filho mais que o outro, mas ele não pode demonstrar isso. Tipo, Natal só dá presente para um, isso não pode. Festa de aniversário só faz para um. Não, porque é discriminado. Participar da vida política na forma da lei. Criança não pode votar nem ser votado. O adolescente ele pode votar a partir dos 16 anos e, teoricamente, ele poderia ser votado com 17, desde que ele completasse 18 antes da posse. Porque para ser vereador tem que ter 18 anos. Então, vamos supor, o moleque faz 18 anos em novembro, ele poderia concorrer a um cargo eletivo, porque os 18 anos é na posse, né, para vereador, né, diferente para prefeito, que é 21, né, 30 para um, 35 para outro. Direito à liberdade, o respeito e a dignidade. A criança e o adolescente, eles têm direitos a serem educados por seus pais. Respeito à dignidade, tá? Então, o criança e o adolescente tem direito a ser educado por seus pais. Tem direito à garantia da integridade física, psíquica e moral, ou seja, ele vai ser educado sem nenhum tipo de tratamento degradante, violento, vexatório. É o direito dele. Surge aí a Lei Menino Bernardo, também muito conhecido como Lei da Palmada, onde proíbe qualquer tipo de castigo físico para a educação da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente tem direito de ser educado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Vamos supor que os pais agrediram a criança e o adolescente. Tá? Eles foram lá, bateram, né, nos seus filhos. Tá? Os pais ou responsáveis do agente público terão as penalidades, que vai ser encaminhamento para programas oficiais e comunitários de proteção,
encaminhamento para tratamento psicológico, psiquiátrico, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. São as punições aplicáveis aos pais e agentes públicos. Da prevenção. A prova, o edital pede para ti apenas a parte de autorização para viajar. Então vamos dar uma olhadinha nessa parte de autorização para viajar, como é que funciona. No Brasil, o ECA não fala nada sobre viagens de adolescente. Adolescente está liberado para viajar no Brasil. Criança. Em comarcas, pode viajar com os pais, tá? Pode viajar com os pais, qualquer um deles. Pode viajar com autorização judicial e pode viajar sem autorização. Sem autorização judicial, pode viajar em comarcas contíguas, que são grandes centros metropolitanos, com parente, até 3º grau, desde que seja maior. Pode viajar com qualquer pessoa, desde que seja maior, autorizada pelos pais. Pode viajar com só um dos pais, não tem problema. Tá? Só um dos pais, sem problema nenhum. Tá? Pode viajar com ascendente, colateral até 3º grau, né? Qualquer pessoa autorizada pelos pais ou por um dos pais. Isso é criança, adolescente não tem na lei. Viagem para o exterior. Tanto a criança quanto o adolescente só pode viajar na presença dos dois pais, ou com autorização judicial, ou na presença de um dos pais, e o outro tem que dar uma autorização com firma reconhecida. Então, cuidado. Criança e adolescente para o exterior só poderão sair com os dois pais, ou com autorização judicial, ou com um dos pais e o outro dando uma autorização com firma reconhecida. Essa autorização vale por até 2 anos. Tá? Até 2 anos. Foi porque era aquele caso do rapaz que era casado com uma brasileira e a criança, divorciaram, a criança estava aqui no Brasil e ela faleceu. Aí ele veio para o enterro e pegou e levou o filho dele, por causa disso. Tá? Que nenhuma criança sairá do Brasil com um estrangeiro, inclusive são os pais, tá? Não sai. Criança brasileira não sai do Brasil com estrangeiro, mesmo que sejam os pais, sem autorização judicial. Por isso que teve essa alteração aí, né, no ECA. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, tá? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente definidos na lei. O ECA cria o Conselho Tutelar. Vou falar do Conselho Tutelar, tá? Só, mas a minha dica, estuda assim, ó, do Ministério Público da Infância e Juventude, do juiz, toda aquela parte ali que está elencada no edital, dá uma olhadinha. Eu acho mais importante o Conselho Tutelar. Então, eu peguei o Conselho Tutelar. Cada município deverá ter um Conselho Tutelar, tá? Pelo menos um que vai prestar um serviço público relevante. 5 conselheiros escolhidos pela população no voto direto, secreto, universal e facultativo. Eleição esse ano, tá? Eleição esse ano. Professor, por quê? Porque vai ser a segunda eleição unificada do Brasil. A primeira foi em 2015. Agora é a segunda, tá? O mandato do conselheiro tutelar é de 4 anos, permitindo uma recondução, que é uma reeleição. Requisitos: idoneidade moral, 21 anos, residir no município. A lei vai dispor sobre horário de funcionamento e remuneração, tá? Os conselheiros terão direito a licença maternidade, férias, gratificação natalina. Prática do ato infracional. É a prática do ato infracional.
Olha só. O que é um ato infracional? O ato infracional é o crime previsto no Código Penal e nas leis penais praticados pelo menor de idade, tá? Menor de 18 anos. A idade que vai ser levada em consideração é a idade que tu tinha no momento do fato. Ato infracional praticado por criança, cabe medida protetiva. Ato infracional praticado por adolescente, cabe medida socioeducativa. Medida protetiva que cabe para criança ou para adolescente. Encaminhamento dos pais, matrícula obrigatória em cursos, tratamento em hospitais, programas sobre drogas, abrigo em entidade, colocação na família substituta. Tanto a criança quanto a adolescente. Direitos individuais. O adolescente só pode ser privado da liberdade com ordem judicial. O adolescente tem direito à identificação dos seus responsáveis, à apreensão do adolescente. Foi preso o adolescente, deve ser informado o juiz da infância e juventude e pessoa indicada por ele. O adolescente foi detido, leva até a delegacia. Se não tem violência nem grave ameaça, não é hediondo nem equiparado, os pais comparecem, assinam um termo de comparecer em juízo e liberam. Se for nas situações que eu elenquei, pode ser decretado a internação provisória dele por 45 dias. O adolescente identificado, criminalmente identificado, não pode ser submetido a outro tipo de identificação. Tá? Garantias processuais. O adolescente tem direito ao devido processo legal. É assegurado aos adolescentes pleno e formal conhecimento do ato infracional, igualdade da relação processual, defesa técnica por advogado, assistência judiciária, direito de ser ouvido pessoalmente na autoridade competente e direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis. Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade. Essa prestação é até 6 meses, 8 horas por semana. Liberdade assistida, no mínimo 6 meses. Inserção em regime de semi-liberdade, sem prazo. E a interdição, a internação, que pode chegar a 3 anos. Tá? O mínimo de internação é 6 meses. Aí tem direitos do adolescente, né? Entrevista pessoalmente com o Ministério Público, né? Peticionar diretamente a qualquer órgão, tá? Peticionar diretamente a qualquer autoridade, tá? Tratar com respeito e dignidade, receber visitas ao menos semanalmente, ter acesso aos objetos necessários à higiene, acesso pessoal, receber escolarização, profissionalização, ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa, tá? Segundo a sua crença, posse seus objetos, tá? Então, o que acontece? O adolescente cometeu um ato infracional. Ele vai ser encaminhado em juízo, tá? Ele vai ser na delegacia, depois vai comparecer em juízo. Primeira audiência é com o promotor. O promotor de justiça pode dar remissão a ele, que é o perdão, que não necessariamente confessa a autoria da infração. Essa remissão pode ser revista a qualquer momento. Crimes, tá? Infrações administrativas. Aí tem os crimes, tá? Não vou trabalhar com os crimes, aí tu dá uma olhadinha se tu achar relevante, né? Não vou trabalhar com os crimes. Vou fazer as questões direto. Com relação às infrações penais, julguem os itens. Comete contravenção penal o comerciante que vende, fornece, serve, ministra e entrega bebida alcoólica a criança ou adolescente. A conduta considerada ainda infração administrativa pelo ECA. É crime isso aí, não contravenção. Já foi, mas agora é crime. No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez 25 anos, a votação da redução da idade penal impõe uma discussão, o tratamento dado a jovens infratores. O tema divide o judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros, o medo de consequência é essencial para coibir o crime. Cotidiano, Folha de São Paulo, 2015, adaptação. Em relação ao assunto abordado, julgue os itens. Está previsto no ECA a internação de menores infratores por um período máximo de 3 anos, exceto quando o crime for considerado hediondo, como latrocínio e estupro. Não é errado, é 3 anos para todos os crimes. Não é quando é latrocínio e estupro, aumenta a internação. Está errado.
Julga os itens a seguir, segundo com referente ao disposto na 11.343, que é a Lei de Tóxicos, tá? O Estatuto de Desarmamento e o ECA. Para a configuração do crime de corrupção de menores previsto no ECA, não se faz necessária a prova da efetivação da corrupção de menores. Se faz necessária, simples, tá? Não se faz necessária a prova da corrupção de menores, uma vez que trata de direito formal, tá certo? Não precisa chegar a corromper, basta, tá, a intenção de corromper os menores, tá certo? Com base na lei, julguem os itens. Conforme a jurisprudência do STF e do STJ, para a configuração do crime de corrupção de menores previsto na lei, são necessários provar de que a prática do crime efetivamente corrompeu o menor. Não precisa corromper o menor, tá? Beleza. Vamos para o tráfico. Separei também a 11.343 de 2006. A lei de antidrogas, né? A lei de drogas. Institui no Sistema Nacional Público sobre Drogas, o SISNAD. Tá? O que institui o SISNAD. Portar droga para uso pessoal é crime? É. Se portar droga para uso pessoal não fosse crime, estava liberado o uso de droga. Então, vulgarmente, usar droga é crime? É crime. Professor, e por que eles não estão mais nem aí hoje em dia? Porque portar droga para uso pessoal, o artigo 28 da 11.343, determina que portar droga para uso pessoal é um crime que não tem pena privativa de liberdade, ou seja, tu não vai preso. As medidas aplicáveis seriam prestação de serviço à comunidade, advertência, medida educativa. Não entendi, professor. Tá, nego, se tu for pego usando droga, tu vai para a delegacia. Vão fazer um termo circunstanciado e vão mandar tu ir em juízo. O que tu faz? Não faz nada, não vai, ignora. Por quê, professor? Porque não pode fazer nada. Se tu não for lá no dia da audiência, não vai acontecer nada. E se tu for, tu vai pegar um esporro do juiz e ele vai te mandar embora. Né? Porque não tem... Com o advento da nova lei de tóxicos de 2006, acabou a penalidade com pena privativa de liberdade. Tá? E se tu tiver uma pequena quantidade para uso pessoal, também não tem problema. Tá? Quer dizer, tem problema, mas não tem pena privativa de liberdade. É pequena, tá? É um vasinho com um pezinho de maconha. A pessoa vai fazer uma refinaria? Não, é pouquinha quantidade. O crime prescreve em 2 anos. Tá? Tem droga. Para te plantar, vamos botar assim, para te fabricar, para te possuir, tu tem que ter autorização, tem que ter licença. Se tu não tiver, vai ser destruído. Ah, a polícia pegou uma plantação sem autorização. Tira uma parte que é para fazer os exames e o resto é tudo incinerado pelo delegado, em 30 dias. Aí tem os crimes. Né? Os crimes vão do artigo 33 ao 39. O grande detalhe é o seguinte, do 33 ao 37, existem essas causas de aumento de pena. A pena aumentada de 1/6 a 2/3. O exemplo que eu tenho ali, se tiver entre estados, se tu atingir criança e adolescente, se tu praticar em escola ou hospital. Então, a conduta aumenta de 1/6 a 2/3. O 33 fala de expor à venda. Não é só vender, tá, pessoal? Expor à venda, tem depósito, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ainda que gratuitamente, drogas. Pena de 5 a 15, equiparada a hediondo. Na mesma pena incorre o cara que tem um terreno que plantou a maconha, o cara que plantou a maconha, o cara que colheu a maconha, o cara que separou a maconha, o cara que guardou a maconha e o cara que vendeu a maconha. Todo mundo cai no mesmo crime, que é o 33. Tá? O parágrafo 2º do 33 fala de tu instigar alguém a usar as drogas junto contigo. A pena é de 1 a 3 anos. Tá? Se tu tem um relacionamento com uma pessoa, é diferente. Primeiro tu instiga a pessoa para usar. O outro tem um relacionamento, tu adquire droga para usarem junto, a pena é de 6 meses a 1 ano. Então ela vai ser punido pelo crime do 28. E o parágrafo 4º é o tráfico privilegiado. Se o cara é primário, de bons antecedentes, não faz parte de uma organização criminosa, tá? Ele tem direito ao tráfico privilegiado, que é a redução de 1 a 2/3 na pena aplicada. O 34 é quem tem o maquinário, tá? Quem tem todas as máquinas, né, para fazer a refinaria, quem tem a máquina para colher, a maconha, cai no 34. O 35 é a associação para o tráfico, associação de duas ou mais pessoas. O 36 é o crime do Belo, lá, que financiou o tráfico de drogas. O 37 é o fogueteiro, lá na favela, que solta o foguete para avisar que a polícia está chegando, é o informante. O 38 é uma modalidade culposa. Então, a lei de tóxicos tem crime culposo, que é o médico que prescreve de forma culposa o uso de droga. E o 39 é quem conduz embarcação aeronave sob efeito de droga. Detalhe, o 38 e o 39 não tem aquele caso de aumento de pena de 1/6 a 1/3.
A redução de pena de 1 a 2/3, tá? Se tu for informante e essas informações forem relevantes. Cabe livramento condicional se tu cumprir 2/3 da pena. É isento de pena em razão de dependência química ou caso fortuito ou força maior. Na sentença condenatória, tá? O juiz vai, com base na avaliação, testes, né, encaminhamento do agente para tratamento realizada por profissional da saúde competente. Se for uso, 28, termo circunstanciado, não tem flagrante, comparece em juízo perante o juizado especial criminal. Vão ser utilizados de forma subsidiária o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Se for tráfico, é feito o APF, o auto de prisão em flagrante. O juiz é informado imediatamente, abre-se vista dos autos ao promotor em 24 horas. A denúncia, o promotor arrola 5 testemunhas, o acusado é notificado para o presidente da defesa em 10 dias, volta para o juiz. Tá? Vai ter toda a audiência que vai seguir o rito comum ordinário. Tá? Os produtos apreendidos oriundos do crime, que são frutos e instrumentos do crime, tá? A pessoa vai perder em favor da União. Tá? Vai perder todos os bens adquiridos de forma ilícita. Um agente da Polícia Federal irritado com a postura arrogante de um traficante de substância entorpecente, preso durante uma operação na fronteira, por iniciativa própria, durante um interrogatório levando o efeito no local da prisão, agrediu um preso fisicamente para obtenção de informações que possibilitassem encontrar o laboratório onde a droga era processada. O fato ocorreu na presença do delegado que chefiava as operações, o qual não autorizou e incentivou a atitude do subordinado e se afastou do local após o início das agressões. Ao final da informação buscada, foi obtida e a operação atingiu sucesso total, com a apreensão de grande quantidade de cocaína e a destruição do laboratório de refino de drogas. Com base na situação descrita, julguem os itens subsequentes. Como a conduta do agente é tipificada como tortura na lei federal, que disciplina a matéria, trata-se de crime inafiançável, insuscetível de anistia, graça. Por ele, responde, neste caso, apenas o agente, uma vez que a iniciativa na prática do crime foi sua e não houve ordem e incentivo da conduta por parte do delegado. Está errado, o delegado é responsável por isso, chefiava as operações. Considerando que o traficante preso tivesse familiar, sua prisão no local onde se encontrava deveria ter sido comunicado ao juiz e pessoa indicada por ele. Está certo. No que se concerne aos aspectos penais, processuais penais de drogas, das normas de controle e fiscalização sobre produto químico, que direta ou indiretamente passam a ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinam dependência física ou psíquica. Julguem os itens seguintes. Considerando que determinado cidadão esteja sendo processado e julgado por vender drogas em desacordo com a determinação legal. Nessa situação, se o réu for primário de bons antecedentes, sua pena poderá ser reduzida, respectivamente, ao limite estabelecido em lei. Perfeito. Redução de pena. Tá? Acerca das atribuições da Polícia Federal, julgue os itens. De acordo com a norma constitucional, cabe exclusivamente à PF prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes. Está errado que não é exclusivamente a ela. No que diz respeito aos crimes previstos na legislação penal extravagante, julguem os itens. Na lei de drogas é previsto como crime a conduta do agente que oferte drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, não sendo estabelecida a distinção entre oferta dirigida à pessoa imputável ou inimputável. Tá certo. Tá? Esse é o 33, parágrafo 3º. Acerca do direito penal e do direito processual, julgue os itens. O tráfico internacional de entorpecente, por ser um crime inafiançável, é considerado hediondo. Não, o tráfico não é hediondo, ele é equiparado. Juliano foi preso em flagrante por ingressar no país portando cloreto de etila, uma substância definida como entorpecente na portaria expedida pelo Ministério da Saúde. O advogado Juliano impugnou judicialmente a prisão, argumentando que, em respeito ao princípio da legalidade, uma substância somente pode ser definida como entorpecente mediante lei federal. Nessa situação, o argumento do advogado é improcedente, está certo.
O que define droga no Brasil é uma portaria da Anvisa e não lei. Em relação ao crime de tráfico de drogas, considere o tráfico privilegiado, a prática do agente primário com bons antecedentes criminais, que não se dedica à atividade criminosa, nem integra a organização, sendo aplicado a redução de pena de 1/6 a 2/3, independentemente do tráfico ser nacional ou internacional, e a quantidade da espécie de droga apreendida, ainda que a pena mínima fique aquém do mínimo legal. Tá certo? Abuso de autoridade. Qualquer pessoa pode denunciar um agente público pela prática do abuso de autoridade. Tu pode denunciar ao Ministério Público ou autoridade competente. Tu tem direito a representar. Tipo assim, ó, um policial militar abusou da autoridade comigo. Eu posso representá-lo perante o batalhão da Polícia Militar ou perante o Ministério Público. Constitui abuso de autoridade. Restringir a liberdade da locomoção da pessoa, tá? Entrar na minha casa sem autorização, pegar uma carta minha sem autorização judicial, me impedir de ter crença religiosa, tá? Me impedir de associar-me, tá? Me impedir de votar, por isso que no dia da eleição só pode ser preso em flagrante. Direito à reunião, impedir, colomidade física, direito e garantias legais, tá? No exercício da profissão. Também abuso de autoridade. Ordenar a medida privativa de liberdade sem formalidades legais, submeter as pessoas sob essa guarda a constrangimento não autorizado em lei, deixar de comunicar imediatamente o juiz à prisão em flagrante, deixar o juiz de relaxar a prisão em flagrante quando tiver ilegalidade, né, cobrar custas de uma pessoa ser levada no presídio, acabar o prazo da prisão temporária e não soltar a pessoa, o delegado comete abuso de autoridade. Segundo a lei, a autoridade qualquer pessoa que exerce cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. As sanções por abuso de autoridade. Eu tenho sanção administrativa, civil e penal. Tá? Se o policial ele for condenado por abuso de autoridade, ele não vai poder exercer função dentro daquela unidade da federação de no mínimo 1 ano e no máximo 5 anos. Aí tem as penalidades administrativas, civis e penal. Cuidado com essas penalidades, fica atento nessas penalidades. Administrativa, advertência, repreensão, suspensão do cargo, destituição da função, demissão e demissão a bem da disciplina. Civil, reparação do dano e indenização. Penal, multa, detenção e a perda do cargo. Recebida a representação, será aplicada a sanção administrativa, vai ser instaurado o inquérito policial e a punição fica registrada na ficha funcional dele. A ação civil vai seguir conforme as normas do Código de Processo Civil e penal das normas do Código de Processo Penal. Tá? Para instaurar um procedimento pela prática de abuso de autoridade, não precisa ter inquérito policial, ou seja, independentemente de inquérito. Será apresentado ao juiz, ao Ministério Público imediatamente, a representação, que ele terá 48 horas para denunciar o autor do abuso de autoridade. O juiz recebendo a denúncia, ele vai citar o acusado para apresentar defesa, tá? E vai marcar audiência de instrução e julgamento. Aí tem o rito processual, tá? Vai ter o réu, as testemunhas na audiência, depois houve os peritos, representação do MP, depois o advogado sai a sentença. As audiências vão ser em dias úteis, de 10 às 18 horas. Em relação ao crime de abuso de autoridade, para a gente fechar. O agente público que reprime a prática religiosa, que pelo exagero de gritos e depressões no interior do templo perturbe o repouso, o bem-estar coletivo, afronta a liberdade do culto, com isso pratica crime de abuso de autoridade. Tá? O agente público que reprime a prática religiosa, que pelo exagero de gritos, depressões no interior do templo perturbe o repouso, o bem-estar da coletividade, afronta a liberdade do culto e com isso pratica crime de abuso. Está certo. As chamadas prisões de averiguação realizadas por policiais caracterizam o crime de abuso de autoridade, quando não for o caso a prisão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade competente. Está certo. Quando abuso for cometido por agente da autoridade policial civil, poderá ser combinada a pena autônoma e acessória, não podendo o acusado exercer função de natureza policial no município pelo prazo de 1 a 5 anos. Está certo. Por depender da oitiva de testemunha para a sua comprovação material, o ato de submeter alguém sob a sua guarda ou custódia, vexame e constrangimento ilegal não pode ser enquadrado como abuso de autoridade. É sim enquadrado, com certeza, como abuso de autoridade. Beleza? Então a gente fez aí uma revisão das leis que eu acho que pode aparecer na prova.
né? Eu desejo todo mundo uma ótima prova, né? Muita calma aí, né? Não esquecendo que uma certa é um ponto, mas errada tu perde e tu pode deixar em branco. Desejo todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até nosso próximo encontro.